Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que do Mundo e hoje eu vou conversar com vocês sobre preconceito linguístico. Eu sei que muita gente já ouviu falar nesse termo, já sabe, já estudou e o próprio termo também já não deixa margem a muita dúvida. Mas eu quero contar uma experiência para vocês, uma situação que ocorreu comigo. Aí vocês vão conseguir associar essa situação a preconceito linguístico e a gente conversa mais um pouco. Eu já disse em algum vídeo, acho que é aquele vídeo que eu falo da minha formação, que eu dava aula para refugiados, aula de português para refugiados. Dentre esses refugiados tinha pessoas de várias nacionalidades, muitos países da África. Então tinha pessoas de Camarões, Nigéria, África do Sul, também tinha do Haiti, Síria, enfim, algumas nacionalidades. E um dia eu estava ensinando sobre tempo verbal. Todos os alunos falavam ou francês ou inglês. E eu estava ensinando sobre tempo verbal, subjuntivo. Quando usar o subjuntivo, né? As pessoas se centram em conjugação verbal, mas entender o uso do tempo verbal é importante. Quando a gente usa o subjuntivo, quando a gente usa o infinitivo. Eu estava explicando mais ou menos isso. E aí entrou um rapaz, acho que era de Camarões, na minha aula, e ele não era aluno e ele pediu para assistir a aula. Ele, na verdade, ele era professor de francês para brasileiros, porque ele falava português. Só que aí ele queria sanar algumas dúvidas de português comigo. E aí ele me perguntou, professora, você está ensinando verbo, então gostaria de entender algumas coisas. Por que brasileiro fala tão errado? Falei, em que sentido? Quem me conhece sabe que a minha formação não é normativa, a minha formação é linguística. Eu não sou muito favorável a esse endeusamento das normas que mudam por decreto. Sou mais favorável aos hábitos linguísticos, às influências regionais, geográficas e históricas da língua, às formas de comunicar. É isso que me encanta. Mas aí ele me veio com essa. Por que brasileiro fala tão errado? Eu falei, em que sentido? O que você considera falar errado? Brasileiro fala assim, eu tô indo, mas ele não vai, ele fica. Se ele usa o gerúndio, ele tem que estar fazendo. Ele falou isso, eu achei até engraçado, né? São coisas que a gente que fala a língua não pensa. Aí eu expliquei pra ele, falei, há uma coisa que é valor de discurso, é um recurso discursivo, que não quer dizer exatamente o sentido literal do verbo, mas a intencionalidade. Ele fala que está indo para dizer que a intenção dele de ir é o mais rápido possível. Ele falou assim, o mesmo acontece com, semana que vem eu vou trabalhar. Se a semana que vem é futuro, tem que dizer irei, e não eu vou. Aí eu expliquei pra ele, falei, a gente às vezes presentifica o futuro porque a gente quer expressar a intencionalidade de fazer, ou então a probabilidade de fazer aquilo no futuro é tão grande que a gente presentifica. Ora, se a pessoa trabalha todos os dias, a probabilidade de ela trabalhar um dia da semana que vem é altíssima, né? E ele não satisfeito, falou, o brasileiro em vez de falar falando, ele fala falando, em vez de falar andando, ele fala andando. Aí eu falei, você tem que entender que toda língua busca uma economia. Todo falante de qualquer língua busca uma economia. Quem viu meu vídeo sobre poesia, eu acho que fonética, poesia, eu expliquei algumas coisas linguísticas de fonética, de realização, de explosivos, oclusivos e tudo mais. Então, explicação fonética. Português, nasala. A gente nasala. O som é produzido aqui, né? O M, o N. Eu não conheço outra língua que nasale a pronúncia. Não sei se existe, mas é a única que eu conheço. E a gente nasala, né? Andando, né? M, N. E depois tem que produzir uma explosiva. Eu expliquei pra vocês. D, K, P, D. Saem de uma explosão. Pensem, nasalar e depois explodir. É um mecanismo que custa. Então, sem perceber, a gente corta a explosão e fala falando, andando, também. Isso não é errado, gente, isso é pragmática. Uma coisa é ortografia e gramática, outra coisa é pragmática. A gramática ela não é superior à pragmática. É claro que na hora de escrever a gente não vai escrever dessa forma que a gente fala, mas a gente tem que entender que é o modo informal, a gente não pode considerar isso erro, principalmente se é de uma dificuldade de realização. É uma dificuldade já estudada.
E aí eu expliquei mais ou menos essas coisas pra ele. Ele falou assim, mas é que eu percebo que o português falado aqui no Brasil, ele não é puro. E aí me incomodou. Até então eu estava me divertindo, mas aí ele me incomodou. Falei, não existe pureza no mundo, sabe? Língua pura, raça pura. Eu falei, não tem como isso dar certo. Eu falei, o que é uma língua pura? Não, é uma língua assim, de Portugal, mais próxima de Portugal. Eu falei, ora na África falam português mais próximo de Portugal em razão de muitas coisas. Proximidade geográfica e também a independência dos países africanos de colonização portuguesa é muito mais recente. Com o passar do tempo, você vai ver a influência dos dialetos no português, dos dialetos africanos no português, o que vai ser ótimo, eu acho, que enriquece. É o que aconteceu aqui no Brasil. O Brasil tem uma distância geográfica bem considerável em relação a Portugal, então fica mais isolado. E a influência de várias outras línguas, porque a gente tem vários Brasis. No sul a gente tem influência de alemães, aqui em São Paulo, influência de bandeirantes, várias influências que a gente já sabe. E aí ele falou, não, porque eu acho que o português de Portugal é mais certo, é mais puro. Eu falei, ora, para Portugal falar do jeito que fala, ele sofreu influência de quantas outras culturas. Quem disse que o modo de falar brasileiro é errado e de Portugal é certo? É diferente, a gente sabe. O português brasileiro é mais melódico, a gente demora mais para pronunciar, né? Se for analisar a frequência de fala, a pronúncia é mais demorada e mais melódica. Tanto é que na França eles não falam que brasileiro fala português. O dicionário é francês brasileiro, brasileiro francês. Eles consideram português do Brasil brasileiro, português de Portugal português. Mas não há nada de certo ou errado nisso. São línguas. Eu perguntei para ele, qual sua língua materna? Ele falou, francês. Eu falei, fala alguma coisa em francês para mim. Aí ele falou, eu falei, esse não é o francês que eu ouvi na França. Você fala inglês também? Fala, então fala inglês pra mim. Aí ele falou alguma coisa, eu falei, este não é o inglês que eu ouvi em Londres. Então, o que é língua pura? Isso nos faz pensar que é uma visão de um estrangeiro sobre a nossa língua. Mas a gente também tem que refletir sobre o nosso comportamento em relação à nossa própria língua. Sobre as diversas formas de falar o português aqui no Brasil. A gente sabe que há diferença de pronúncia, de léxico e tudo mais. Só que o que a gente não pode considerar é uma hierarquia entre essas coisas. Eleger uma forma de falar como padrão e outra como português errado, inculto. Ora, a gente faz isso. A gente faz isso até em relação a termos. Por exemplo, já vi gente rindo de uma pessoa chamar mandioca de macaxeira. No Nordeste falam macaxeira, aqui em São Paulo a gente fala mandioca. Ora, são termos. Qual é o problema? São referentes com o mesmo significado. Vocês percebem que isso é preconceito linguístico e o preconceito linguístico é um braço do preconceito social, socioeconômico? A gente sempre vê esse movimento discriminatório em relação ao Nordeste ou outra região menos desenvolvida. Um outro exemplo, a gente ri quando falam no Nordeste oito, colocam um H onde não tem. Ora, em São Paulo a gente fala dia, tia. Do ponto de vista gramatical, é a mesma prática, colocar um H onde não tem. A gente coloca um H depois do D, coloca um H depois do T. Eles também fazem isso. Só que a gente considera errado. A gente considera aqui do Sudeste, a língua padrão, português padrão, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, que bobagem é essa? Eu acho que isso mina o que há de mais interessante na língua, que é essas diferenças. Aliás, eu gosto muito das diferenças. Em termos linguísticos, a gente não pode dissociar esse preconceito, essa hierarquização do preconceito social já estabelecido. Se você quiser saber mais sobre isso, ler alguma obra de referência sobre isso, a referência mais conhecida é este livro do Marcos Banho, Preconceito Linguístico. Ele discorre sobre essas coisas todas. Em linguística, a gente não se atém muito a este tipo de erro. A gente não classifica essas coisas como erro. É por isso que eu falo, eu não sou voltada para a gramática normativa. Sou voltada para a linguística, a dinâmica da fala, a construção, as influências geográficas, regionais e tudo mais. Era isso que eu queria falar sobre o tema, eu queria que vocês refletissem sobre isso e me digam o que vocês acham. Vocês já pararam para pensar, vocês já conheciam o preconceito linguístico, vocês já presenciaram? Gostaria de conversar com vocês sobre isso. Muito obrigada por assistir, não se esqueçam de se inscrever, de me seguir nas redes sociais, que
Que Vi do Mundo, Snapchat, Instagram e Facebook. Beijos e tchau, tchau.